solução não pude achar. Tinha ouvido de um mestre galileu, de suas muitas maravilhas e poder, e senti que a esperança renascer. Pela fé pude a cura receber. Então saí, atravessei a multidão, sem forças, mas com fé guardada em meu coração. Se tão somente o tocar, o milagre sentirei. E foi aquele toque de fé que mudou o meu viver. Jesus atende o toque de fé de todo sofredor, e não importa a multidão, Ele sabe quem o tocou. E é esse contato de fé que salva o pecador. É esse toque da fé que faz fruir o amor. Amém. Uma boa noite a todos. Deus seja louvado com a tua, com a minha presença nesta noite aqui na casa de oração. Que o Senhor nos agracie com a presença do Espírito Santo e que Ele de uma maneira muito especial fale aos nossos ouvidos e acima de tudo ao nosso coração nesta noite. Só uma pergunta: quantos estão mergulhando pela terceira vez no Jordão? Quantos estão à espera de um milagre? Amém. Eu também estou. E confesso para vocês que pelo menos uma parte do milagre Deus já fez. Depois, quem sabe, no sábado, eu posso falar o que é. Estivemos aqui no dia da abertura, no sábado pela manhã, falando sobre um jovem muito especial na Bíblia. O jovem chamado José, filho de Jacó. Assim, eu não vou dizer que eu sou um fã, mas eu tenho uma admiração, um carinho muito grande por José. E espero um dia, no céu, poder trocar, assim, altos papos com José. Quem sabe sentar na sombra de uma árvore e poder, assim, ouvir dos próprios lábios dele, né, sobre o grande feito desse jovem. Ontem tivemos falando sobre uma outra jovem também, que teve assim, uma importância fundamental, que através de uma decisão dela, embora que o pedido que foi feito para ela fosse assim, algo absurdo, principalmente para aquela época, há mais de 2000 anos atrás, mas a escolha daquela jovem, a decisão dela, fez toda a diferença. É óbvio que se não fosse por ela, seria por uma outra, Jesus viria de qualquer forma. Mas fato é que pela decisão dela, a salvação de todos nós, ou seja, ela deu uma contribuição, fez a parte dela, a parte humana, para a minha e a tua salvação.
Nesta noite nós vamos falar de um outro jovem. Interessante que esse jovem, ele é assim, se nós formos analisar, um jovem parece que pacato. De acordo com a Bíblia, a narração bíblica, um jovem que não fez muitas coisas, não. Convido você a abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 22, de 1 até 19. Na sua juventude, depois também já mais maduro, é um personagem que não se destacou muito. Mas nós vamos tirar algumas lições que com certeza serão importantes para mim e para você nesta noite. Gênesis capítulo 22. Encontraram? Amém ou misericórdia? Então todos encontraram. Assentados como estão, feche seus olhos para orarmos. Senhor nosso Deus, grande e maravilhoso Criador, soberano do universo, nós estamos gratos pela oportunidade de aqui estarmos, pela escolha que fizemos, certamente convencidos pelo Espírito Santo, de aqui virmos para rendermos um culto de louvor e adoração ao Senhor. Também viemos para aprender, tirar lições preciosas das tuas sagradas escrituras. Por isso rogamos que da mesma forma que o teu Espírito Santo inspirou homens a escrevê-la, que ele nos ilumine agora para compreendê-la da forma como o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Esse jovem aqui é Isaac. Acompanhe o texto bíblico, Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha, sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho. E fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Até aqui. Eu disse aqui no sábado pela manhã, que um dos estudos assim que eu gosto bastante é sobre as tipologias bíblicas. Ou seja, pessoas que através do seu caráter, através das suas decisões, eles tipificaram a Jesus.
E nós vimos aqui o exemplo de José. José tipificou a Jesus através do seu caráter e, acima de tudo, através do perdão. A forma como ele lidou com os irmãos demonstra a forma como Jesus lida conosco, a fim de nos perdoar. Aqui no texto que nós acabamos de ler, não é diferente. Abraão é um tipo de Deus, o pai que oferece o seu filho em sacrifício. Isaac é o tipo de Jesus, aquele que é submisso ao seu pai. Diz assim sobre Isaac, eu peguei um comentário no dicionário bíblico. Comparados com Abraão e Jacó, ele praticamente nada fez. Ainda assim, juntamente com os nomes mais expressivos de Abraão e Jacó, Isaac é um dos patriarcas de grande influência no meio do povo de Deus. Um dos membros do trio para quem os descendentes foram prometidos. Para que a terra foi garantida, com quem a aliança foi feita, cujos nomes são partes da identificação do próprio Deus. Exemplo, Êxodo 3, 6. Quando Moisés chegou diante daquela sarça ardente, lá no deserto, aquela sarça verde que pegava fogo, mas o fogo não consumia ela. Deus então falou com Moisés naquele momento e disse o quê? Eu sou o Senhor Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, ele se identificou o Deus desses homens. Então o nome de Isaac, juntamente com o de Abraão e Jacó, estavam ali para fazer parte da demonstração ali do próprio nome de Deus. Continuando, a quem o Senhor garante a segurança dos descendentes e eles próprios têm um lugar de destaque no reino sobre o qual Jesus pregou. Mateus 8:11. Quando Jesus pregando ali em Mateus, falando também sobre o reino do céu, ele deu uma garantia. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 11. Mateus 8:11. Vale a pena nós lermos esse versículo. Mateus capítulo 8, verso 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaac e Jacó, no reino dos céus. Ou seja, Jesus aqui dizendo que muitos viriam de todos os lugares da terra. Norte, sul, leste, oeste, do Oriente, do Ocidente. Ou seja, Deus tem um povo. Deus não faz acepção de pessoas. E Deus tem uma única raça em toda a face da terra, que é a raça humana. Muitos viriam e assentariam numa mesa para uma ceia, juntamente com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. Continuando. E cujo Deus ressuscitou Jesus dos mortos, a importância do ponto de vista do Senhor não está em fazer, mas em ser. Jesus está mais preocupado com o que nós somos do que com o que nós fazemos. A Bíblia mostra Isaac como um homem que ficava satisfeito em permanecer quieto, experimentava as alegrias do casamento, sonhava em ter filhos, alegrava-se com a paternidade e com os simples prazeres de uma boa comida, mas era conhecido como um homem de fé, que adorava e temia a Deus. Como é que nós podemos ver aqui Isaac tipificando para aquela época as pessoas que observavam a vida de Abraão e de Isaac poderiam ter ali, assim como também Noé no passado e tantos outros, tipificavam, era um exemplo do que Deus, o Pai, faz pela raça humana, do que Jesus faria futuramente pela raça humana. Isaac como um tipo de Cristo. Isaac no sacrifício era o filho de Abraão. Jesus, quando foi sacrificado, também era o filho de Deus. Isaac
foi oferecido em sacrifício, a pedido de Deus. Jesus também foi oferecido em sacrifício. Nós lemos aqui no texto que quando Abraão deixa lá embaixo o jumento com os dois moços, dois servos, ele pega a lenha e coloca sobre quem? Isaac. Quem carregou a lenha até o local do sacrifício? Isaac. Quem carregou a cruz? O próprio Jesus. Pelo menos até onde ele teve condições físicas. Chegou num ponto que o esgotamento dele foi tanto que aí entra a pessoa de Simão para auxiliar. Mas Jesus carregou a própria cruz. A madeira, como foi colocada sobre os ombros de Isaac, foram colocados também sobre os ombros de Cristo. Isaac foi sacrificado num monte, numa montanha, lá na terra de Moriá. Jesus foi sacrificado num monte também, chamado de Gólgota, né? Gólgota, ou caveira. Isaac foi obediente a seu pai. Gente, aqui nós vemos uma característica importante de um filho bem educado. Um filho educado sobre os preceitos de Deus. Um filho obediente a seus pais. Por ocasião desse sacrifício, quando Deus chega e pede para Abraão que sacrificasse Isaac, provavelmente Abraão deveria estar por volta aí de 115 a 120 anos. Porque quando Isaac nasceu, ele tinha 100 anos. Aqui a Bíblia fala que era um moço. Tem tradução que diz um rapaz. E a Bíblia, quando fala de homem, fala de um homem com idade acima de 20 anos. Idade em que ele poderia tirar a espada da bainha e guerrear. Então um moço, um rapaz, deveria ter aí por volta de 15 a 20 anos. Alguém pesquisou aí, sabe a idade exata? Qual era a idade, Billy? 120. Então, ele tinha 20 anos. A importância de um jovem obediente. Imagina se Isaac chega para Abraão, quando Abraão chega lá, monta um altar com as pedras, coloca a lenha, e ele perguntou para o pai, espera lá, mas aqui tem a lenha, tem o fogo, o cutelo, mas cadê o cordeiro? Abraão disse, o Senhor proverá. Você imagina se naquele momento, aquele rapaz com 20 anos, com vigor físico, resolve falar, quando Abraão chega para ele, e diz o texto que Abraão amarra Isaac e coloca ele sobre o altar. Ele sabia, quando o pai disse, dá-me aqui as tuas mãos para amarrar, ele sabia muito bem do que iria acontecer com ele. Imagine você agora se ele fosse, pera lá, o que o senhor está falando? Daqui, deixa eu te amarrar. Opa, isso daí é um assunto teu e de Deus. Não me meta no meio da conversa de vocês. O que eu tenho a ver com isso? Gente, se aquele jovem resolve passar um sebo nas canelas e despencar naquela montanha abaixo, quando que Abraão iria conseguir pegá-lo? Com 120 anos e um rapaz jovem, se ele inventa de falar, não, pera lá, perna para que te quero, naquela montanha, ainda mais de descida, jamais Abraão conseguiria pegá-lo. Mas o jovem, obediente ao pai, permitiu que o pai o amarrasse, deitou sobre aquele altar, e o pai então levanta o cutelo. A única diferença aqui que nós vemos aqui, entre o sacrifício de Isaac e o sacrifício de Cristo, é que no momento em que Abraão ia imolar, sacrificar, o anjo disse a Abraão, Abraão, peraí, não faça tal, não faça nada contra o moço. E com Jesus, o anjo não disse nada, permitiu. E louvado seja Deus por esse sacrifício, porque o que seria de mim e de você se ele tivesse rejeitado? Mas Isaac, obediência. Então fique aqui, primeira lição que nós temos. Jovens, sejam obedientes a pai e mãe. Nós vemos que na história narrada aqui, Isaac ele teve uma pequena falha na educação dos seus filhos. Tanto ele como Rebeca, sua esposa. Eles falharam um pouco. Porque desde o nascimento dos gêmeos, embora Esaú nasceu primeiro, era o primogênito, Jacó nasceu depois, mas já estava, Deus já havia dito
de quem seria o primogênito ali, a primogenitura? Seria de Jacó. Mas eles falharam em orientar desde criança, olha, Esaú, você teria por direito a primogenitura por ser o mais velho, nasceu primeiro. Mas Deus já deixou determinado que a primogenitura será de Jacó. Eles não fizeram isso. E lá na frente depois foi difícil para entender. Aí Rebeca, então, ao invés de ter feito isso já desde a infância, educando, orientando, para que quando chegasse a adolescência, a mocidade deles, já estariam convictos daquilo. Mas não. Aí ela tentou manipular, aí foi prato de lentilha para lá, primogenitura para cá, e deu no que deu. Sofreram as consequências, porque nunca mais depois daquilo que enganaram Isaac sobre aquele que concedeu a bênção, né, a Jacó, pensando que era Esaú. Jacó então teve que fugir e nunca mais Rebeca viu seu filho. Sofrendo as consequências. Mas a importância então de educarmos os nossos filhos, orientarmos. E um filho obediente, o filho que dá ouvido aos conselhos de pai e de mãe, ele se livra de muitas coisas. Nós como pais temos a responsabilidade de educar os nossos filhos, de orientar os nossos filhos. A responsabilidade de pai e mãe não se restringe só quando é criança, se restringe enquanto tiver fôlego de vida, ou um ou outro. Educarmos, orientarmos, filhos devem ser obedientes, porque quanto conselho, a experiência já vivida pelos pais conta muito. Interessante que o filho, quando pequeno, nota bem, ele tem uma veneração, uma admiração pelo pai. E ele tem aquele desejo, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho ao meu pai. O pai, por mais simples que seja ali uma tarefa que realiza, o filho fica, não, meu pai sabe tudo. Quando ele atinge a adolescência, ele fala, o meu pai não sabe nada. Meu pai é um quadrado, não sabe nada, tá por fora, antiquado, careta. Quando ele se torna pai, aí ele vai falar, puxa vida, como eu queria ter a sabedoria do meu pai para poder agir nesse momento. Então nós temos essas fases, né? O pai sabe tudo, depois o pai não sabe nada, e aí o desejo de ter a sabedoria do pai para poder lidar. Os filhos só não devem obedecer os pais quando aquilo que o pai impõe for contrário ao que Deus determina. Em primeiro lugar, a vontade de Deus, mas em segundo lugar, aí vem as orientações do pai e da mãe. Embora Isaac tenha sido um jovem, e depois também, na sua maturidade, muito pacato, sem fazer grandes coisas, foi aquele rapaz assim caseiro, provavelmente criado ali em volta da mãe. Quando ele tinha 40 anos, sua mãe morreu, aí foi que seu pai então tomou iniciativa, vamos arrumar uma esposa para ajudar esse jovem, confortar ele. Com 40 anos se casou e levava aquela vida assim, simples. Mas a atitude dele demonstra que foi uma pessoa de extrema fé, de confiança em Deus. Submissão ao pai, mas também submisso à vontade de Deus. Pode ser que eu esteja falando nesta noite para algum jovem que de repente se sente frustrado porque não é uma pessoa de destaque. De repente se sente frustrado porque, olha, eu, quem sabe, não canto tão bem como a Débora, a Camila. De repente não prego tão bem como o Billy, o Walter, o Rafael. De repente eu não tenho habilidades para algumas coisas como outros tantos têm. E tem pessoas que passam a viver uma vida assim frustrada. Acha que vive aqui aquela vida medíocre. Não consegue se destacar, eu não sou nada. E tem um jovem que a gente conhece, um jovem casado, tem um filhinho bonito, uma esposa bonita, mas é uma pessoa assim problemática. E outro dia ele reclamando, não, eu não sou nada, tudo que eu vou fazer não dá certo. Pessoas, às vezes, jovens frustrados. Parece que nada dá certo, tudo dá errado.
Nós vemos aqui o caso de Isaac. Foi uma pessoa pacata, porém, as suas atitudes, as suas escolhas fizeram a diferença. Ele foi um verdadeiro vencedor, foi um herói. Nós vimos o texto aqui de Mateus, Jesus dizendo, é um homem que vai estar no céu. Aqueles que vierem de todos os lados, que adentrarem o céu, vão ter oportunidade de sentar na mesa e quem sabe cear, almoçar, junto com Abraão, com Isaac e Jacó. Ou seja, mesmo levando uma vida, quem sabe uma pessoa reservada, uma pessoa tímida, mas foi uma pessoa de sucesso. Agora, no que consiste o sucesso das pessoas? Olha só, todo sucesso começa com uma ideia. Hoje, me aconteceu algo dramático, esqueci o óculos em casa. E agora eu vou ter que fazer um esforço redobrado aqui para conseguir ler. Diz assim, se dermos uma olhada ao nosso redor, percebemos que tudo o que vemos começou com uma ideia. O mundo teve uma ideia na mente de Deus. Aquilo que o homem construiu antes de existir, também já foi apenas um pensamento de alguém. Então o mundo que nós vemos, Deus na sua mente, na sua ideia, Deus planejou, Ele teve a ideia de construir um mundo, e um mundo belo, um mundo perfeito, foi o que Deus criou. Nós também, sempre que você vê algo, começou o quê? Na ideia. É vital alimentarmos nossa mente com ideias que realmente têm valor. E nada melhor que este verso para compreender isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Conselho bíblico, Filipenses 4:8. Ocupe a sua mente com coisas boas, procura ter boas ideias. Se você quer ser um jovem de sucesso, pensa em algo útil, algo bom. Como nós perdemos tempo pensando em coisas fúteis que não levam a nada. Você quer ver? Se alguém pisa no seu calo, se alguém te faz alguma coisa que te desagrada, às vezes a gente fica remoendo aquilo um monte de tempo. Às vezes você tem ali uma desavença com alguém e depois a gente passa tempo e tempo lembrando, remoendo, pensando o que eu poderia ter feito para esculachar fulano, ou quem sabe por que não cai um meteoro na cabeça dele, ou seja atropelado por alguém, quebra as duas pernas. Às vezes ficamos alimentando o ódio no pensamento, e o ódio é um veneno que a gente toma querendo que o outro morra. De repente o outro está lá feliz da vida, nem lembra que a gente existe, e a gente está lá martirizando, pensando em como fazer para detonar aquela pessoa. Não perca tempo. Pense em algo bom. Prosseguindo, já dizia um filósofo inglês, John Lutz, olha só, os atos são o melhor reflexo do pensamento. Aquilo que nós fazemos reflete o que nós pensamos. Agora basta a gente parar e analisar. O que eu estou fazendo é algo bom ou é algo mal? E nós vamos ver aquilo que está na nossa cabeça. As palavras é a mesma coisa. E a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Se o coração está cheio de coisa boa, nós vamos falar coisas boas, edificantes, coisas que animam, que botam os outros para cima. Se o nosso coração está para baixo, as nossas palavras vão ser para baixo. O que pensamos sobre nós mesmos? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. O que nós pensamos de nós mesmos? Será que nós estamos pensando que somos realmente alguém que posso fazer a minha parte, dar a minha contribuição? Ou será que nós perdemos tempo olhando para nós mesmos, chegando na frente do espelho e achando que não é nada? Muitas vezes.
Qual que é a autoavaliação que estamos fazendo de nós? Temos que tomar cuidado para não se colocar também num patamar, numa redoma de vidro, achando que é a última bolacha do pacote, quem sabe? Mas nós temos que ter a plena consciência que você é uma pessoa importante. Você é uma pessoa extremamente importante. Tanto é que Jesus deu a vida por você. E diz que se houvesse um único pecador na face da terra, se só você ou se só eu tivéssemos caído, Jesus teria vindo, passado por tudo que passou e morrido por nós. Então nós valemos muito, valemos a vida do Rei do Universo. Nós somos pessoas importantes. O que estamos dizendo acerca de nossas circunstâncias? Olha só, o fracasso não se alcança se a tua determinação de triunfar é suficientemente poderosa. Nós não vamos alcançar o sucesso se nós não tivermos determinação. Aqui entra as escolhas. Escolher fazer ou não. E muitas vezes tem pessoas que no momento de oração, por exemplo, ora pedindo algo para Deus. Pega aí alguém que está desempregado. Vamos mexer agora. Está desempregado, precisa de um emprego. Levanta de manhã, ajoelha, Senhor, eu preciso de um emprego. Tenho família para sustentar, aluguel para pagar, as contas estão vencendo. E aí, quem sabe, ele pede um emprego que ganha aí cerca de R$2.000, R$2.500, um vale compra de R$600, kit de refeição. Só que aí, quando ele termina a oração, ao invés de ele sair distribuindo currículo, ele bota uma bermuda, uma regata, senta na frente da televisão, quem sabe assistir a Novo Tempo, ou quem sabe um outro canal. Quer dizer, nós temos que... Tinha um slogan da PO, algum tempo atrás, eu não me lembro mais a data, diz que oração mais ação é igual transformação. Isso mesmo. Então nós temos que orar, mas temos que agir. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós queremos algo melhor, dê o primeiro passo, vá em busca. O pensamento das outras pessoas. Tem um texto, eu vi aqui muito interessante. Pessoas inteligentes falam de ideias. Pessoas comuns falam de coisas. Pessoas medíocres falam das outras pessoas. Então, quando a pessoa é muito inteligente, ele fala de ideias, ele planeja. Aí uma pessoa otimista. Tem pessoa que olha para um terreno baldio, vê apenas mato, entulho, aranha, escorpião. Outro passa lá, olha para o mesmo terreno, ele vê um canteiro de obras, algo que está sendo feito. Vai depender o quê? Da visão. Ele já olha aquele, puxa vida, aqui dá para fazer isso, fazer aquilo, ele já vê, a edificação em obra. Pessoa comum, falam de coisas, mas interessante que o medíocre fala dos outros. O que você quer para você, jovem? Você quer ser uma pessoa inteligente, falar de ideias? Quer ser uma pessoa comum, falar de coisas? Ou você, de repente, prefere ficar falando dos outros? O que pensamos sobre Deus? Se você se pergunta, onde está Deus quando mais preciso dele? A resposta é, onde estou eu quando Deus mais quer me ajudar? Conhecendo a Deus e deixando que Ele esteja no controle de nossas decisões, o êxito está assegurado. Filipenses 4:13. Se você não souber decor, abre a Bíblia nesse texto aí. A maioria aqui acho que sabe decor. Filipenses capítulo 4, verso 13. Quem encontrar, por favor, leia. Tudo, aqui não fala que algumas coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Algumas versões diz, tudo posso em Cristo que me fortalece. E muitas vezes, as pessoas começam a lastimar, começam a se fazer de vítima, de coitados. Onde está Deus? Quanto mais preciso dele para me ajudar, não está presente. Deveríamos dizer, aonde eu estou quando Deus mais quer me ajudar? Deus.
Diz que o céu, o celeiro de bênçãos no céu, está transbordando de bênçãos para oferecer aos seus filhos. Só que muitas vezes nós não pedimos e muitas vezes nós não nos aproximamos para buscar. Para receber as bênçãos, não é que Deus é vingativo, Deus castiga, não. E às vezes, mas Deus não abre as portas, não faz o que eu estou pensando, o que eu quero, o que eu preciso, que... Muitas vezes nós nos colocamos numa situação, numa distância de Deus, que acabamos não tendo condições de receber as bênçãos que Deus quer nos oferecer. Mesma coisa, se eu quiser pegar algo que está lá na frente, eu tenho que ir até lá, daqui eu não alcanço. E muitas vezes nós nos afastamos tanto de Deus, que passamos a não ouvir mais a sua voz, passamos a não alcançar as bênçãos que Ele tem a oferecer. Deus nos conclama a ter pensamentos positivos. É interessante que algumas pessoas se queixam por Deus não ter colocado espinhos nas rosas. Outros o louvam por ter colocado rosas entre os espinhos. Depende de como você vê a vida. Deus quer de seus filhos pensamentos positivos. Ocupar a mente com algo bom, algo que realmente contribui, que edifica, que ajuda. É fato que a maioria tem medo de falhar. É aí que temos que nos voltar para Deus. Exercitar a fé e seguir em frente com toda a coragem. Prossigo para o alvo, disse Paulo em Filipenses 3:14. Prosseguir para o alvo. Qual que é o alvo da tua vida? O que você espera para você, jovem? Deus, Ele te faz um vencedor. E é isso que Ele espera. Filhos vencedores. Jovens vencedores. Mas para isso, nós temos que dar condições para que Ele nos faça vencedores. Ele já foi vitorioso. E com isso Ele garante a nossa vitória. Se nós vamos ser agora ou não, depende exclusivamente de nós e não de Deus. Aí entra a questão da fé. A fé que teve Abraão, a fé em Deus. Abraão já cria que mesmo que ele imolasse Isaac, ele disse lá para os servos, voltaremos. Ele já cria que assim como Deus tem poder, operou um milagre, já na velhice dele, de Sara, deu aquele filho, o filho da promessa e o filho do milagre. Ele tinha certeza que Deus ressuscitaria Isaac. Agora Isaac também deu o passo de fé, aceitando, crendo também no milagre de Deus. Para isso é preciso fé, como a Débora cantou aqui, o toque da fé. Aquela mulher com fluxo de sangue, vários e vários anos, perdeu todos os recursos, investiu tudo na cura e não encontrava. Só então foi que ela foi até Jesus. Se tivesse ido antes, talvez, os seus recursos teriam sido poupados, porque, talvez não, com certeza, a cura, o milagre que ela precisava, estava na pessoa de Jesus. Interessante que ela foi até ele. Ela foi naquele que é a fonte do milagre, a fonte do poder. E aquele simples toque dela, ela disse, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu serei curada. A fé move montanhas. Agora, para termos fé, fé não é algo que a gente adquire numa prateleira de supermercado. Tem gente que pensa que fé, e acontece às vezes, em algumas igrejas, vai lá o pastor, o reverendo, alguém lá, coloca a mão, ora sobre a pessoa, e a pessoa acha que a partir dali vai ter fé. É como se colocasse o dedo na tomada, tomasse um choque de 220, espetasse o cabelo, opa, agora eu tenho fé, daqui para frente tenho fé. A Bíblia nos mostra, nos ensina como ter fé. A fé vem pelo e ouvir do quê? A fé, só conseguimos adquirir fé através de relacionamento. Nós não podemos confiar em quem nós não conhecemos. Quanto mais, e já foi falado isso ontem aqui, às vezes a gente pensa que conhece, Às vezes, como eu citei o exemplo aqui de Silvio Santos, Faustão, eu conheço. Mas nunca tivemos oportunidade nem sequer de apertar a mão, como é que conhece? Conhece a imagem, a figura.
E muitas pessoas também apenas conhecem Jesus, a imagem e figura dele. Não tem relacionamento com ele. É necessário fé. E quando une a vontade humana com a vontade divina, entra em harmonia, os milagres acontecem. Fé de que podemos reverter qualquer situação em Cristo. Fé num Deus. E aí a gente vê, por isso que Jesus disse que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria montanhas de lugar. E é verdade. É verdade. Imaginar que Deus está à nossa disposição 24 horas por dia. E às vezes as pessoas têm uma imagem de Deus, uma imagem pequena. Às vezes a pessoa associa Deus como Jesus quando esteve aqui na terra. Mas Jesus, ele deixou o trono de glória e ele assumiu uma forma humana. Ao mesmo tempo que ele nunca deixou de ser Deus, ele era completamente divino, mas ele era também completamente humano. Então ele ficou limitado à geografia. Ele estava num lugar, não podia estar em outro. A humanidade dele era assim. Agora Deus, ele está em todos os lugares. Deus não é um homem, nem do meu tamanho, o tamanhão todo meu aqui, nem maior. Deus, a pessoa de Deus, ele abrange todos os lugares. Nós aqui em Catanduva, na Igreja do Parque Flamingo, Deus está presente conosco. Quem estiver do outro lado da terra, Deus está presente com ele. Mas Deus, ao mesmo tempo, está onde? A habitação de Deus, no terceiro céu. Deus, ele abrange o universo. Imaginar que esse Deus criou todo esse universo, as galáxias, as constelações. E se pegarmos, né, só a nossa galáxia, que é a Via Láctea, existem bilhões, né, de estrelas, e diz que existem, segundo a própria lição da Escola Sabatina, há um tempo atrás, deu ali, que os pesquisadores descobriram que tem em torno de mais de 1 bilhão de galáxias, é isso? 2 bilhões, Billy? 2 bilhões de galáxias. Existem alguns planetas como Antares, que é muitas vezes maior do que o nosso planeta, que é o próprio Sol, que é o nosso astro-rei. Saber que Deus criou tudo isso, imagine o poder desse Deus. E saber que a hora que eu invoco o nome dele, é como se eu fosse o único. Ele está inteiramente à minha disposição. Por isso que se nós tivermos fé, buscarmos em Deus, tiver confiança nele, os milagres vão acontecer. Então, não seja, se de repente eu falo nessa noite para alguém que esteja frustrado, quem sabe uma pessoa assim que acha que as coisas não dão certo na vida dele, leva aquela vida, né, rotineira, como levou Isaac. Isaac era um homem de fé. E, embora era uma pessoa simples, não foi uma pessoa de destaque, mas ele foi um herói. Você também, mesmo que você seja uma pessoa, quem sabe, tímida, mesmo que você não tenha os talentos que gostaria de ter, mas você também pode ser um grande vencedor. Basta nos aproximarmos da fonte que é Deus, que é Cristo Jesus, o Senhor. Que Deus te abençoe. Convido a colocar de pé e vamos finalizar com uma oração. Senhor nosso Deus, nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que através do seu testemunho, através da sua vida, do seu caráter, das suas atitudes, eles prefiguraram a pessoa de Cristo. Como o caso de Isaac. Milhares de anos se passaram e estamos aqui agora estudando, tirando lições da vida desse personagem. Por favor, ó Pai, que o Senhor nos ajude, para que nós também possamos ser um exemplo para aqueles que nos rodeiam. Que possamos ser pessoas que façam uma diferença no nosso convívio, seja no nosso lar, no trabalho, na escola, no círculo de amizade, na nossa comunidade. Que as nossas palavras sejam palavras que edificam, palavras que animem, palavras que levam esperança às pessoas ao nosso redor. Por favor, ó Pai, para tanto, limpe do mal o nosso coração, apague de nós as nossas transgressões, e como Davi um dia pediu para o Senhor, nós pedimos nesse momento, crie em cada um de nós um coração puro e renove em nós um espírito reto.
Ajuda-nos também a nos aproximarmos de Ti através de um relacionamento íntimo que vem através do estudo da Tua palavra, através da oração, através da comunhão diária, e que através desse relacionamento nós possamos desenvolver uma amizade, um companheirismo tal que a nossa fé, a nossa confiança em Ti seja crescente a cada dia. Opere em nossa vida os milagres necessários e nos dê a Tua bênção e a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um encontro amanhã.